Alô, olá pessoal, mais uma vez vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 17 até o verso 21. Este é o último vídeo de comentário, verso a verso, sobre a primeira carta a Timóteo. Nesse trecho, encontramos uma exortação, uma parênese. E como próprio de texto parenético, eles não têm, a princípio, uma ligação com os textos anteriores. Os textos parenéticos, exortativos, eles são autônomos em si mesmos. Assim, eles podem ser colocados no texto, na carta, sem uma preocupação em ligá-los ou relacioná-los com os textos anteriores. O trecho do 17 ao 19 traz uma exortação aos ricos, somente aos ricos. Normalmente, em trechos desse tipo, traz-se exortações para cada categoria: pais, mães, filhos, viúvas, ou seja, várias categorias. Aqui nós encontramos um recorte especificamente dirigido aos ricos da comunidade cristã. Esse trecho não tem uma ligação literária com o trecho anterior, que também falava sobre a riqueza, desestimulando a busca da riqueza. Por exemplo, no capítulo 6, verso 9 em diante, há um desestímulo, há uma advertência para não se buscar a riqueza. Naquele contexto, se lermos desde o início do trecho, que começa no verso 3, observaremos que o autor está se referindo aos falsos pastores, aos falsos mestres, que se utilizam da igreja, da piedade, da religião, dos ensinamentos de Jesus, que se apresentam como profetas, como ministros da palavra, mas que na realidade buscam transformar a igreja numa empresa, tendo-na como fonte de lucro. Então, o desestímulo, a exortação para que não se busque a riqueza está relacionada aos ministros da palavra, para que não busquem ficar ricos usando a palavra de Deus, usando a igreja, usando a comunidade cristã. Não há na carta nenhuma exortação para que não se busque a riqueza nos padrões naturais do comércio, do trabalho, do empreendimento. A advertência dos versos anteriores se dá aos líderes que transformam a piedade e veem-na como fonte de enriquecimento. Essa é a exortação no trecho anterior. Aqui, nos versos 17 ao 19, exorta-se aos ricos da comunidade. Então, percebe-se que havia pessoas ricas na igreja primitiva, principalmente nessa igreja ou nessas igrejas a qual se dirige a primeira carta a Timóteo. Embora ela seja direcionada a uma pessoa, ao pastor, ao Timóteo, mas ela tem a sua extensão a toda a igreja. Ela era lida diante de toda a igreja. E as advertências dadas ao líder, ao Timóteo, que representaria ao longo dos séculos que se seguiriam, do tempo que se seguiriam, o Timóteo representaria os líderes, os responsáveis pelas igrejas locais. Essas exortações também se estendem a toda a igreja, a todos os discípulos de Jesus, e não é restrita ao líder. Então percebemos que havia ricos na comunidade. E
o pastor ou os líderes da comunidade são exortados a também exortar os ricos e adverti-los de alguns perigos que serão apontados aqui. O verso 17 vai apresentar esses perigos que os ricos têm por serem ricos. No verso 18, vai estimulá-los a praticar as boas obras, a repartir, a compartilhar o que têm com os que não têm. E no verso 19, há um estímulo escatológico para que se faça isso, para que os ricos compartilhem com boas obras com aqueles que têm necessidade. Então há um estímulo, há um incentivo para que, fazendo isso, terão uma recompensa na vida futura, alcançarão a verdadeira vida. O verso 20 e 21 funciona como um resumo, uma conclusão das exortações dadas ao longo da carta, dizendo ao Timóteo: guarda como depósito tudo aquilo que você aprendeu e tome cuidado com o comportamento, com a prática dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos líderes, que se apresentarão com características que serão apresentadas nesse verso 20, e o 21 finaliza com a advertência e a finalização, a despedida com a palavra graça, muito comum nas despedidas paulinas. O verso 17 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Bem, então a exortação está claramente dirigida aos ricos do presente século. Com isso ele está reforçando a ideia de que ele está falando de ricos financeiros, de ricos materiais, de ricos deste mundo. Ou seja, não é uma riqueza espiritual, não é uma riqueza de dons, não é uma riqueza cristã, não é uma riqueza simbólica, mas claramente ele aponta para riqueza no sentido estrito que entendemos neste mundo. Os ricos deste mundo, ou como se entende neste presente século. As advertências, os perigos que eles estão sujeitos são enumerados. O primeiro, há o perigo do orgulho, de serem orgulhosos por causa da riqueza que têm, por causa da autossuficiência que têm. E nesse orgulho, acharem-se superiores aos outros, acharem que são mais abençoados e melhores espiritualmente diante de Deus do que aqueles que passam necessidade. O orgulho motivado pela riqueza pode levar cristãos a justificarem a pobreza alheia, a acharem que outros que passam necessidade ou que são pobres o são porque não são fiéis ao Senhor como eles são, não têm uma santidade de vida, uma prioridade de vida como eles têm. Ou seja, há o perigo de achar-se melhor, não apenas no quadro social, no quadro do mundo normalmente, das relações neste mundo, que já há esse perigo dos ricos acharem-se que são superiores aos pobres. Mas a questão aqui é tratada na igreja. O perigo de, na igreja, os ricos acharem que são superiores aos pobres espiritualmente até, ou seja, que são escolhidos por Deus em detrimento de outros, que são eleitos por Deus em detrimento de outros, que têm alguma característica que os faz ser melhor, porque receberam de Deus
a bênção da riqueza, enquanto outros na mesma comunidade, na mesma igreja, na cristandade, são pobres e passam dificuldades e passam necessidade. Então, há o grande perigo, do ponto de vista até espiritual, de os ricos na igreja acharem-se superiores, melhores, mais santos, de alguma forma mais especiais do que os pobres que estão na igreja. O segundo perigo que ele aponta, que motivado pela riqueza, é a confiança nelas, o abandono da confiança em Deus, o abandono do depositar a esperança, a firmeza em Deus e confiar que Ele cuida de nós, para uma confiança na riqueza, qual ele vai dizer aqui, vai chamar de instável, na instabilidade da riqueza. Então, alerta aos ricos da igreja: por mais que vocês tenham recursos, por mais que vocês tenham condições de terem um tratamento médico excelente, por mais que vocês tenham condições de comer de forma farta, as melhores comidas, vestirem-se com as melhores roupas, usarem os melhores recursos, cuidado, não coloque nessas coisas que são instáveis, que pode hoje ter e amanhã não ter, a confiança de vocês, a vida de vocês. Lembre-se, Deus é o cuidador de todos. É nele que a nossa confiança está. E aí ele destaca o fato dessa instabilidade. O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. E o pobre de hoje pode vir a ser o rico amanhã. Então, essa instabilidade que há na riqueza, que a riqueza é característica, é algo para se chamar a atenção e não depositar nela a sua confiança. Deus é aquele que é fiel para sempre e é nele que devemos confiar. Então, as duas advertências para os dois perigos que se destaca aqui dos ricos na igreja é orgulho, achar-se superior aos outros porque são ricos, e confiarem que a riqueza vai resolver todos os seus problemas, abandonando assim ou deixando em segundo plano a confiança em Deus que dirige todos os passos, que é aquele que tem a palavra final sempre na direção de nossas vidas. O verso 18 vai se dedicar a exortar aos ricos para a prática das boas obras. Bem, ainda no final do verso 17, o escritor lembra a provisão de Deus, lembra alguns salmos que tratam disso. Ele está lidando aqui com a tradição sapiencial, a tradição da sabedoria do Antigo Testamento, que coloca a riqueza como uma dádiva divina, como uma bênção divina. É diferente na tradição profética. Na tradição profética, a riqueza sempre é vista como injusta, como fruto da injustiça, como o rico acumulou a riqueza na opressão do pobre. Na tradição dos profetas do Antigo Testamento, a riqueza sempre é vista com esse olhar de desconfiança, de fruto da injustiça. No Evangelho, algumas vertentes proféticas são utilizadas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 24 ao 26, há uma advertência contra os ricos, considerando essa possibilidade. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 16, no final da parábola do administrador infiel, há uma observação sobre a riqueza de origem injusta. Ou seja, então, a tradição profética sempre olhava o acúmulo como fruto da injustiça. É importante a gente observar que a riqueza na antiguidade estava muito relacionada à quantidade de terras. E a terra é a mesma, ela não se multiplica. Para eu ter mais terra,
o outro precisará ter menos. Para eu crescer as minhas terras, o outro terá que diminuir ou eu terei que tomar do outro. E com isso se observava que o crescimento da riqueza, representada pelo acúmulo de terras, sempre era em detrimento da diminuição dos outros. Por isso, na lei de Moisés, havia advertências, Levítico 25, por exemplo, se não estou enganado, havia advertência no ano sabático que as terras deveriam ser novamente repartidas para aqueles que tinham perdido ao longo dos 50 anos, por má administração, por empréstimos e juros que tiveram que pagar e perderam a terra. Então a preocupação sempre era que as terras deveriam ser sempre mantidas com as famílias para que essas produzissem os seus bens de consumo e não houvesse fome e pobre e necessitado em Israel. Então, por isso, na tradição profética, a riqueza que estava sempre vinculada à quantidade de terra era mal vista, o acúmulo era mal visto. É claro que a gente precisa considerar a economia moderna em relação à economia antiga. Na economia moderna, é possível alguém trabalhando honestamente enriquecer e levar todos os cooperadores dele a enriquecerem também, sem necessariamente tirar de alguém, sem necessariamente tomar de alguém e fazê-lo menos rico ou fazê-lo pobre. Ou seja, então há uma diferença entre a economia antiga e a economia moderna. Na moderna é possível o enriquecimento sem tomar do outro. Na antiga, a partir da questão de que a riqueza estava relacionada ao acúmulo de terras, e as terras são sempre as mesmas, elas não crescem, assim o crescimento de terras era em detrimento da diminuição de terras de outro. Assim, a gente observa nos evangelhos mesmo o crescimento de latifundiários, de pessoas com muita quantidade de terra, e outros na beira da estrada, sem ter aonde plantar, sem ter o que comer, e muitas vezes plantando na própria beira da estrada, como diz a parábola do semeador que lançava semente na beira da estrada. Então é muito importante a gente observar quando que na Bíblia, a partir da tradição profética, condena-se a riqueza e o porquê isso é feito e quais eram as circunstâncias envolvidas nessa condenação. E na tradição sapiencial, a riqueza era vista como bênção de Deus, como a gente pode observar em alguns salmos, ou no Salmo 104, versos 27 ao 28, que está sendo aqui tomado ao dizer: em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nosso deleite, para o nosso aproveitamento, para o nosso bem. Então é importante fazer essa distinção. Também na carta de Tiago há uma condenação aos ricos que administram mal a sua riqueza e exploram os pobres, no capítulo 5, verso 6, seguindo a tradição profética. Então é sempre importante observar quando que segue-se a tradição profética, quando que se segue a tradição sapiencial. A primeira carta a Timóteo se apresenta a nós com uma adequação. Nesse trecho, que se dirige aos ricos, não é dito que eles devem vender as suas propriedades e deixarem de ser ricos. Não há essa observação e exortação aqui. O que é dito aos ricos é que eles repartam, que vai ser dito agora no verso 18, que eles repartem com os que não têm, que eles sejam ricos de boas obras, que eles ajudem aos que precisam. Então, não há aqui essa pregação de que deve abandonar as riquezas, vender tudo que tem e dar aos pobres. Aqui já é uma outra exortação, já uma igreja mais adequada ao sistema do mundo, ou seja, ao modo de viver, já vendo as instituições e o modelo
social e econômico como algo que precisamos nos adequar e conviver com ele. Então, a primeira carta a Timóteo, no final do século I, já apresenta uma igreja mais buscando esse equilíbrio entre a forma de se viver no mundo, de se organizar a sociedade, as instituições e as autoridades e os sistemas, com a vida da igreja na relação com os mesmos. A gente vai observar conselhos na carta a Timóteo, na primeira carta, de um comportamento ameno em relação às autoridades, por exemplo, né? Quando que em outros textos as autoridades são duramente criticadas e até condenadas. Verso 18 diz: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, como eu disse, não há uma exortação de que eles vendam tudo que têm e abandonem as suas propriedades ou deixem de ter suas propriedades e sua riqueza, mas que as utilizem para a generosidade, para serem ricos em boas obras, para que repartam com os que não têm. É muito interessante que ressoa para nós esse trecho, esse verso 18, as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21, onde adverte-se para não acumular riqueza nesta terra, mas juntar riquezas no céu, ser rico para com Deus. Então a gente observa aqui uma ressonância dessas palavras de Jesus. O termo repartir, koinonikos, é o termo grego, que está muito relacionado a uma vida de comunhão social, tem aqui um sentido de, nessa relação social, nessa vida de comunhão social, repartir e prover ao que não tem aquilo que a gente pode prover, pois tem. Então, o termo aqui está muito bem traduzido por repartir, uma exortação aos ricos, que tenham um coração aberto para repartir com os que não têm. E o verso 19, há um estímulo escatológico. Ele diz assim: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Bem, então há um estímulo ao rico do presente século, que quando ele abençoa, reparte, é generoso, é rico de boas obras, ajudando os que precisam, ele então acumula tesouros no céu. Ele então busca a verdadeira vida. Não é uma questão de comprar a vida eterna com as boas obras. Se fosse assim, os pobres não teriam a salvação, porque teriam menos condições de fazer as boas obras e repartir com quem não tem. E os ricos estariam numa vantagem de encherem o céu por causa da possibilidade de fazerem boas obras. Não é esse o pensamento aqui. O pensamento aqui é um pensamento argumentativo, é um pensamento que visa o convencimento, a persuasão. E é utilizado a linguagem muito conhecida dos ricos de que o investimento feito resulta em retorno, em resultados. Ou seja, se você compartilhar com os que não têm, for generoso, repartir, ajudar os que não têm, há uma recompensa, há um retorno para esse investimento. Então, é mais uma linguagem dentro do âmbito de que normalmente o rico está acostumado, de que tudo que eu invisto preciso de um retorno, é mais nesse argumento, nesse caminho argumentativo para convencê-lo de que a verdadeira vida ele vai alcançar
realizando essas benfeitorias. Alguns manuscritos antigos, os mais confiáveis, trazem essa expressão como está aqui, vida verdadeira. Alguns outros, mais posteriores e com menos credibilidade, vão alterar ou corrigir para vida eterna. Bem, e aí pode dar margem para se entender que a vida eterna é conseguida pelo rico quando ele é rico de boas obras e compartilha com quem não tem. Prefiro usar o termo, a ideia de que a vida verdadeira, embora há uma alusão à vida eterna, mas o objetivo argumentativo é mostrar aos cristãos ricos que esse investimento não apenas deveria ser fruto do amor para aquele que está em necessidade, mas também há uma recompensa diante de Deus essa atitude. Então há aqui no verso 19 um estímulo escatológico, como poderia ser chamado, ou seja, um estímulo para uma recompensa futura para aqueles ricos que são ricos de boas obras e compartilham com os necessitados aquilo que têm. O verso 20, como eu disse, conclui toda a carta dizendo a Timóteo, que representa os líderes da igreja: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, ou seja, guarda o depósito que tens, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente se chamam. Então, diante de tudo aquilo que foi entregue, exortado, reforçado, lembrado, é dito a Timóteo ou à igreja, aos discípulos, aos líderes da igreja: guarda o depósito, guarda como depósito, é uma linguagem do mundo econômico, do sistema econômico, guarda tudo aquilo que você recebeu como um depósito precioso e evita os falsos profetas. E as características desses falsos profetas são apresentadas aqui. Como reconhecer o falso profeta? Ele diz: evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Contradição do saber, antítese, gnosis, ou seja, as discussões onde se apresentam argumentos que muitas vezes são muito bem construídos do ponto de vista argumentativo, mas estão desprovidos da solidez, do fundamento da palavra de Cristo. Como argumentos sofistas, como um sofista que preza pela capacidade argumentativa, capacidade de convencimento do discurso, mas sem atribuir no discurso um conteúdo ético, sólido, verdadeiro, justo e fiel. É muito comum usar a argumentação, o discurso, para convencer que coisas ruins sejam boas, né? Ou seja, a arte do convencimento é uma arte independente do que aquilo que eu convenço é bom ou é ruim. Então, a advertência ao líder da igreja é: tome cuidado com esse tipo de argumentação, com esse tipo de falatório, com esse tipo de discurso que procura desconstruir os ensinamentos de Jesus por meio de um argumento, um discurso, talvez até atrativo e inteligente, mas que na sua base é desprovido dos ensinos que o nosso Senhor Jesus deixou. Então a advertência é: guarda o que você recebeu, guarda os ensinamentos de Jesus que você recebeu e evita discussões inúteis com pessoas que visam apenas desconstruir sem construir nada sólido, que visa apenas argumentar e convencer, mas não praticam a vida, os ensinamentos de Jesus. Há muitas pessoas
muito voltadas aos discursos teóricos, aos debates, às apologias, gostam de discutir, defender e argumentar, mas quando você olha para a vida deles, você não vê nenhum comportamento, nenhuma atividade próxima que remeta à vida de Jesus. Vivem numa bolha teórica discursiva, né, defendendo como se fosse guardiões da doutrina, mas só no discurso teórico. A prática de vida não corresponde à de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então cabe ao líder evitar essas pessoas, deixá-las de lado e viver, praticar, buscar estar dentro daquilo que Jesus nos entregou, que nos transmitiu. O verso 21, pois alguns, neste comportamento, ele diz, professando, se desviaram da fé. Né? Ou seja, alguns que tomaram esse caminho de discussões, de antíteses e conhecimento e gnose, que são vocabulários que vão fazer parte no segundo século do movimento gnóstico, mas aqui é o final do primeiro século, ainda isso não está ainda estabelecido, mas provavelmente está começando esse pensamento, esse caminho de voltar-se a discussões teóricas e apologéticas e tudo mais, e deixar de lado a prática da vida cristã. E aí ele finaliza, a graça seja convosco. A graça, a misericórdia, o amor de Jesus esteja nos nossos corações, pois é isto que vai nos fazer viver uma vida igual à de Jesus. Um abraço.